é um pensamento interessante. God is looking into our hearts as we sing. Deus olha aos nossos corações à medida que nós pensamos. He knows what we're thinking about. Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos a pensar. He knows whether we're worshiping Him or just singing. Ele sabe exatamente se nós estamos somente a cantar ou se estamos verdadeiramente a adorá-lo. So this morning I'd like to look at Jesus' encounter with the woman at the well. Então esta manhã gostaria de falar sobre o encontro de Jesus com a mulher no poço. And a special part of this is Jesus' great explanation of what real worship is. E a parte especial disto é a excelente explicação de Jesus sobre o que é realmente a adoração. So this all happened when Jesus was on a journey from Judea to Galilee. Isto aconteceu durante a jornada de Jesus da Judeia para a Galileia. And it says in the Bible, and he needed or had to go through Samaria, like it was a bad thing. E a Bíblia nos diz que Jesus tinha necessidade de atravessar por Samaria, o que por si só já era uma coisa má. The Jews and the Samaritans, they really didn't get on, didn't even speak to each other. Os judeus e os samaritanos não se davam ao ponto de nem sequer falarem uns com os outros. So the Samaritans had once been part of the Jewish kingdom, Então, os samaritanos faziam parte do reino judeu, but had moved away and kind of set up their own version with their own holy mountain. então como eles afastaram-se do reino judeu e criaram a sua própria nação com a sua própria mountain, Mountain. e com o seu próprio monte. So we pick up the story where Jesus and the disciples arrive at Jacob's well. Então pegamos na história onde Jesus e os discípulos chegaram ao poço de Jacó. It's about midday, É mais ou menos por volta do meio-dia, and the disciples go off to buy food. e os discípulos afastaram-se para comprar comida. So Jesus is sitting on his own, hot and tired after the morning's walking. Então Jesus está sentado sozinho, cansado. He's just relaxing and waiting for the disciples to hopefully come back with some food. Ele está a relaxar na esperança que os discípulos voltem logo com alguma comida. So then a local woman turns up to fetch some water. Então uma mulher chega para recolher água. It's a strange time of day to collect water, don't you think? É uma hora estranha do dia para ir buscar água, não acham? In the heat. Na força do calor. The daily collection was usually at a time when the whole village women got together for a chat. Normalmente a recolha da água acontecia quando as mulheres das aldeias se reuniam para falar. So this woman is different, probably a bit of a social outsider. Esta mulher é diferente, talvez uma mulher excluída da sociedade, oposta de parte da sociedade. So there's just the two of them at the well. E neste momento só estão eles os dois, Jesus e a mulher no poço. Then Jesus asks her for a drink. Então Jesus pede a esta mulher para beber. The woman is shocked by this and asks, "Why would you ask me, a Samaritan woman, for water?" E ela fica em choque e questiona: porquê que tu, como judeus, pedes-me a mim, uma mulher samaritana, por água? We don't even talk to each other normally. Nós normalmente nem falamos uns com os outros. Then Jesus answered, verse 4. Então Jesus respondeu, versículo 4. Jesus answered, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would give you living water." Então Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. So Jesus uses this provoking way of drawing her into continuing the conversation despite the culture. Então Jesus como que explica ela a continuar esta conversação independentemente das origens culturais. So Jesus is talking about one thing and she's thinking about the other. Jesus está falando uma coisa e ela está a pensar sobre outra coisa. She's still thinking in the practical. Ela continua a pensar no prático. You have no bucket. Tu não tens um balde? Where will you get this super water? Então onde é que tu vais buscar essa água?
Are you greater than Father Jacob, who gave this well full of water? És tu maior do que o nosso pai Jacó que nos deu este poço cheio de água? Really, what are you talking about? Na verdade, o que é que tu estás para aí a falar? She didn't understand that Jesus was talking about spiritual things. Ela não conseguia entender que Jesus estava a falar sobre coisas espirituais. So Jesus replies, verse 13 and 14, Então Jesus respondeu no versículo 13 e 14: everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Então respondeu Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. So this is serious now. Então isto é muito sério. This super water could mean I never need to thirst again. Esta super água poderá significar que nunca mais teremos sede outra vez. And somehow it could lead to eternal life. I don't get it. E de alguma forma poderá nos levar a uma vida eterna. Eu não consigo entender. We know, of course, that Jesus was talking about the Holy Spirit living in us Então nós sabemos que Jesus estava a falar sobre o Espírito Santo que vive em nós. and satisfying our need for a relationship with God. O que satisfaz a nossa necessidade de ter uma relação com Deus. Once again, the woman takes a natural option. E mais uma vez, a mulher teve uma ação natural. Please give me this super water Por favor, dá-me dessa água, dessa super água. that I never need to thirst again. Então, para que eu não tenha mais sede. That I never need to come out into the heat again to get water. Para que eu não tenha que vir da vila outra vez e recolher água. At this point, Jesus decides to challenge her more deeply. Então, neste momento é quando Jesus decide desafiá-la ainda mais. He moves from talking about practical things like water Então, ele deixa de falar de coisas práticas como água to inner spiritual matters. para assuntos espirituais. Jesus says to her, Jesus diz para ela: go call your husband and come back. vai, chama o teu marido e volta. I have no husband, she replies. Ela respondeu: eu não tenho marido. Jesus approves of her honesty and then says, Jesus aprovou a sua honestidade e disse, verse 18, the fact is you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have said is quite true. o facto é que você já teve 5 maridos e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. So she recognizes Jesus as someone special. Então ela reconheceu aqui que Jesus era realmente alguém especial. He has a supernatural gift of knowledge. Ele tinha um dom sobrenatural do conhecimento. And she thinks, you must be a prophet. E ela pensa, tu deves ser um profeta. At the same time, cleverly dodging those comments about 5 husbands. E mais tarde, seguindo... Sorry? Dodging the comments about 5 husbands. Questionando a conversação sobre os 5 maridos. She now launches into the most famous religious question. Ela então entra agora na questão religiosa mais famosa Between Samaritans and Jews. entre judeus e samaritanos. What is the correct place to worship? Então, qual é o lugar certo para a adoração? Our Samaritan mountain or your Jewish one in Jerusalem? A nossa montanha samaritana ou o vosso local em Jerusalém? Jesus answers the question and explains everything in great detail. Então Jesus responde à pergunta e responde exatamente tudo de forma detalhada. It's not about where you worship, Não é sobre onde tu adoras, but how and whom you worship. mas como e a quem tu adoras. Now, if you're following, I'm going to jump to the end of Jesus' encounter with the woman at the well, Então, se estás a seguir, vou saltar para o final do encontro de Jesus com a mulher no poço, because I want to spend more time on the worship bit. porque queremos passar mais tempo na adoração. Yep. So in response to Jesus' teaching on worship, the woman reveals that she believes there is a Messiah or Christ and he's coming soon. E esta mulher reconheceu que existia um Messias e que esse Messias regressaria em breve. And then Jesus looks straight at her and says, I am the Christ. Então Jesus
responde imediatamente a esta mulher e diz: eu sou o Cristo, I am he. eu sou Ele. Then the disciples come back Então neste momento é que os discípulos regressam da vila and they manage to get some food. e eles conseguiram trazer alguma comida And the woman heads into the city to spread up the message. e a mulher voltou à cidade para passar a mensagem. Come and see a man who told me everything I ever did, she said. Venham ver este homem que me disse tudo aquilo que eu fiz. Could this be the Messiah? Poderá ser ele o Messias? So many Samaritans came out of the city of Sychar and believed in Jesus because of the woman's testimony. Então muitos samaritanos saíram da cidade e creram em Jesus por causa daquilo que a mulher havia-lhes dito. Then Jesus stayed on 2 more days and many more believed because of his preaching. E Jesus ficou durante mais 2 dias e muitos mais ainda creram após os seus discursos. It was a great ending to what was a casual conversation. Foi grande final para aquilo que começou como um encontro ocasional. What was important, of course, was Jesus willing to step outside the social norms. Então aquilo que foi importante foi Jesus sair para fora daquilo que eram as crenças sociais da altura. And talk to a Samaritan. E falou diretamente com uma samaritana. And talk to a dodgy woman, as it were. E falou com uma mulher estranha. The best thing was the disciples, although it says they were amazed, they didn't say anything this time. Mesmo estando maravilhados, os discípulos não disseram nada desta vez. They usually put their feet in it. Normalmente eles põem sempre os seus pés no assunto. So, let's get back to worship. Então vamos voltar à adoração. So, Jesus was explaining it's not about where you worship anymore, but how and whom you worship. Então Jesus estava a explicar que não é sobre onde se adora, mas é sobre como e a quem se adora. So, I'm going to read from John 4:21 to 24. Então, vamos ler o versículo de João 4, 21 ao 24. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and his worshippers must worship in the Spirit and in truth. Então Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. So, why is the place or location for worship no longer important? Então, por que que o lugar ou a localização para a adoração deixou de ser importante? Jesus here is revealing a completely new way of worship at that time. Então, Jesus estava a revelar uma nova forma de adoração naquela altura. Jesus is describing in these verses, worship is no longer to be just an outward act of singing or praying or animal sacrifices. Então Jesus estava a explicar que a adoração não era só mais algo que exteriorizávamos com adoração, com louvores ou com orações. It's going to be a way of life in the future. Seria estilo de vida dali em diante. If you remember Romans 12, present your bodies, yourselves, as living sacrifices, holy, acceptable to God. Se lembram de Romanos 12, que diz: apresentem os vossos corpos como santos Living sacrifice. e como sacrifício vivo. Holy, Santos acceptable to God. e aceitos por Deus. And it goes on, this is our reasonable spiritual service of worship. E ele se prossegue dizendo: isto é... Sorry, is our what? Reasonable. É a nossa... Reasonable service of worship. é a nossa
nosso serviço de adoração razoável. So it's about surrendering our whole selves. É como nos rendermos a nós próprios. Then verse 22 introduces the question of whom you worship. E o verso 22 faz-nos uma questão sobre a quem nós adoramos. You worship what you do not know. Vocês adoram aquilo que não conhecem. We worship what we know, for salvation is from the Jews. Nós adoramos aquilo que nós sabemos porque a salvação vem para os judeus. Vem Now dos judeus. we should always try and be respectful of other people's beliefs. Nós temos sempre de tratar com respeito as crenças de outras pessoas, But the time comes when we have to say, mas chegará o tempo em que nós temos que dizer real worship is and true worship of the God of the Bible. And that didn't come out well. True worship, real worship, is of the God of the Bible. a verdadeira adoração vem do Deus da Bíblia. Amen? Amém? Anything else is incomplete or misdirected. Qualquer outra coisa é mal direcionada ou incompleta. Now, the way you say this can come out as sounding arrogant, Da forma como se diz isto pode soar até meio arrogante, but we have to say it in love mas nós temos que dizer isto em amor, because it is absolute biblical truth. porque é a verdade absoluta. And said in love, it can lead a person to salvation. E este amor pode guiar uma pessoa à salvação. So, verse 23, 24, Então, nos versículos 23 e 24, Jesus announces that a new worship has come. Jesus anuncia que uma nova forma de adoração está a chegar. Father God is seeking a new type of worshipper. O Deus Pai busca um novo tipo de adoradores. Those who worship in spirit and in truth. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. The NIV is a little different and it says in the spirit rather than in spirit. E diz de uma forma diferente que adoram no espírito, que em vez de em espírito. But either way, the base meaning is the same. Mas na verdade o significado é o mesmo. In order to join in this new worship, you must have been made spiritually alive. E da forma para que possas participar desta nova forma de adoração, tens que estar espiritualmente vivo. That is, your spirit was made alive by the Holy Spirit at salvation. Isso quer dizer que o teu espírito foi trazido de volta à vida através do espírito da salvação. So in John 3, 5 and 6, Então em João 3, versículos 5 e 6, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and of the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but Spirit gives birth to spirit. digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. So Jesus is actually saying only those who have been made spiritually alive by the Holy Spirit can effectively worship God. Então, na verdade, aquilo que Jesus está a querer dizer é que somente aqueles que estão vivos no espírito podem e conseguem adorar a Deus. Flesh gives birth to flesh, that's obvious, human birth. Então, a carne dá vida à carne, que é o nascimento humano, Spirit gives birth to spirit. e o espírito dá vida ao espírito. The Spirit of God gives birth to our spirit. O espírito de Deus dá vida ao nosso espírito. It's nothing we did. Não é algo que nós façamos. In the same way, the living waters that Jesus spoke to the woman about E da mesma forma, essas águas vivas que Jesus falava à mulher samaritana, is for all of us. é para todos nós. All of us who believe, Todos all of nós- us who are born of the Spirit. Todos nós os que cremos, todos nós os que nascemos do Espírito. John 7:38, the same theme. João 7,38 diz a mesma coisa. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from them. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Or in another version, out of your heart will flow rivers of living water. Ou outra versão, fluirão rios de água viva. The next verse in John 7:39 confirms that Jesus is talking about the Holy Spirit. E no versículo seguinte, em João 7,39, confirma que Jesus está a falar do Espírito Santo. It's not about, we focus on the Holy Spirit coming into us. Nós focamos no Espírito Santo vindo até nós. But what they're talking here, Jesus is saying
the Holy Spirit's going to flow out of you. Mas aquilo que se fala aqui é que o Espírito Santo fluirá de dentro de ti. Is that right? I don't know. That's how the kingdom of God is spread through us. Isto é como o reino de Deus será espalhado através de nós. The spiritual river that flows from us O Espírito, o rio de vida, o Espírito de vida que fluirá de nós, o rio espiritual que fluirá de nós. Obrigado. Yeah, it got me confused now. It's meant to spread and refresh things outside of ourselves. É suposto ser espalhado e refrescar-nos. It's the sort of natural thing, isn't it? É uma fonte de uma coisa natural, não é? The Holy Spirit not only satisfies our spiritual thirst, Então, o Espírito Santo não só satisfaz a nossa sede espiritual, but it should be that our spiritual blessings flow into the world around us. mas também as nossas bênçãos espirituais devem fluir para o mundo ao nosso redor. What we have, peace, love, grace, should spread to those around us. Então nós temos paz, amor e graça que deverá ser espalhada às pessoas que estão à nossa volta. One simple example of this can be when you pray for your own situation. Um exemplo simples é quando tu oras para a tua própria situação. Finances, relationships, health, etc. Finanças, relacionamentos, saúde, etc. Pray for the situation in the community around you. Ora também pelas situações da comunidade à tua volta. Instead of complaining about its faults, Em vez de reclamar das falhas, pray that God would not only bless you, but bless your area. mas ora para que Deus não te abençoe somente a ti, mas também o teu próximo. Whatever you feel the need is in your area. Seja qual for as necessidades que achas que são necessárias na tua zona, na tua área. Pray that God will somehow provide them. Ora para que de alguma forma Deus possa prover essas necessidades. Even moving in the hearts and minds of councils and governments. Mesmo até de que Deus possa tocar nos presidentes de Câmara e governantes. You need a lot of faith for that, I admit. Eu admito que precisam de muita oração para isso. Equally, if we live in the correct position of being surrendered before God, Igualmente, se nós vivemos na posição correta de rendição a Deus, and led by the Holy Spirit, sendo guiados pelo Espírito Santo, what we say to people and how we treat them will reflect Jesus' life in us. aquilo que nós dizemos às pessoas, a forma que nós tratamos as pessoas irá refletir Jesus Cristo em nós. A person's words, A palavra de uma pessoa, attitudes, as atitudes and actions are direct reflections of what is in our heart. e as nossas ações são o reflexo direto daquilo que vai no nosso coração. As it says in Luke 6, for out of the abundance of the heart, his mouth speaks. E como diz em Lucas 6, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. So in the same way, if we get angry with someone, Da mesma forma, se nós ficamos irritados com alguém, and even if we can justify that anger, mesmo que nós possamos justificar essa raiva, at least to ourselves, sorry, pelo menos para nós podemos justificar para nós próprios, the next step is to forgive the person. o próximo passo é perdoar essa pessoa. How unusual is that in the world today? E quão unusual. Is that right? How unusual. Isso é muito pouco usual nos dias de hoje. So, back to worship. Knowing biblical truth Então, tells us of all the reasons why we should worship God. Voltando à adoração, conhecendo as verdades bíblicas, diz-nos todas as razões o porquê devemos adorar a Deus. But knowing it in our head is not enough. Mas saber na nossa cabeça não é o suficiente. Worship includes our spirit. Worship, what, sorry? Includes our spirit. Adoração inclui o nosso espírito, Our will surrendered to God. a nossa vontade rendida a Deus, Our heart or emotional response. o nosso coração e emoções respondem. They are all part of our worship. Todas elas são partes da adoração. As the Holy Spirit leads us, À medida que o Espírito Santo nos guia, He can lead us in our worship. Ele pode-nos também guiar-nos na adoração. And partnering with the Holy Spirit in worship E em parceria com o Espírito Santo na adoração,
allows God to minister to us, Permite a Deus ministrar ao nosso coração. to deal with any negative emotions, Para conseguirmos lidar com todas e quaisquer emoções negativas, anything that prevents us from worshiping. tudo aquilo que nos trava de adorar. Also, the Holy Spirit in us lifts us closer to Him, E também o Espírito Santo em nós leva-nos para mais próximo dele, that we may experience His presence, para que possamos experimentar a sua presença, that He may reveal His love to us. para que ele possa revelar o seu amor por nós. So it's not about the correct way of worshipping, Então não é sobre a forma correta de adorar, but having our spirit mas é sobre ter o nosso espírito and our heart, e o nosso coração, two separates, led by the Spirit. os dois separados, guiados pelo Espírito Santo. So let me close this section about worship with advice from Paul to the Hebrews. Então deixa-me terminar este versículo, este pensamento sobre a adoração numa carta, com uma escritura ai meu Deus. Deixa-me terminar com um versículo da carta aos Hebreus. Amen. Hebrews 13, 15 and 16. Hebreus 13, versículos 15 e 16. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. So a sacrifice of praise Então, o sacrifício de adorar, and a sacrifice in the week, if you like, of doing good and sharing with others. e o sacrifício de fazer o bem e partilhar com os outros. A big sacrifice of forgiving those who hurt us, E também o sacrifício de perdoar aqueles que nos magoaram, that we can best worship God para que nós possamos and please abençoar a Him. adoração de Deus, a Deus. So as we come back to worship, let's invite the Holy Spirit to speak with our spirit to deal with anything in the way. Então, vamos convidar o Espírito Santo Deal with anything in the way. para que possa lidar com tudo aquilo que aparecer no nosso caminho. He's tiring now. So let's relax and enjoy His presence. Então vamos relaxar e apreciar a sua presença. We sing praises and we listen for His voice. Nós cantamos louvores e ouvimos a sua voz. So we have 4 songs, Então nós temos mais 4 músicas. and if we can have a little pause between some of them so that people can speak out and pray. E se pudermos ter uma pausa